Olá, sejam bem-vindas ao canal Surpreendidas pelo Reino. Meu nome é Patrícia Cavion e vamos dar início à leitura Mentes Tranquilas, Almas Felizes, autora Joyce Meyer. Capítulo 10. Aceite seus filhos como eles são. Eu aprendi de maneira dura que para que os pais possam ter relacionamentos harmoniosos e positivos com seus filhos, é absolutamente vital que o aceitemos como eles são e não tentemos modificá-los. Dave e eu temos 4 filhos. 2 deles eu achei fácil de criar, os outros 2 foram uma luta. Ainda que você possa pensar que é fácil conviver com uma criança que é igual a você, sei de experiência própria que pode ser tão difícil quanto conviver com uma criança que é muito diferente de você. Muitos pais e mães que têm um filho ou filha exatamente iguais a eles, frequentemente veem nessa criança todas as fraquezas que desaprovam neles mesmos. Isso foi o que aconteceu entre meu filho mais velho e eu. Também tive muitas batalhas com minha filha mais velha. No entanto, ela é o meu oposto em algumas coisas, e eu a julgava pelas fraquezas que ela possuía e que não compartilhávamos. Se nós pais quisermos ter um relacionamento harmonioso com os nossos filhos, devemos ser capazes de distinguir entre suas fraquezas e suas personalidades. De outro modo, talvez terminemos rejeitando nossos próprios filhos, o que fomenta rebelião e todo tipo de discórdia. Nem sempre compreendi essa verdade e fiz o possível para tentar mudar essas 2 crianças, e não funcionou. Na verdade, só fez as coisas piorarem e fez com que um deles se afastasse de mim por um tempo. Deixe-me contar o que eu fiz para fomentar discórdia no coração de meus filhos, bem como o que fiz mais tarde para resistir a ela e trazer a cura, na esperança de que isso possa auxiliá-lo a evitar cometer os mesmos erros com seus filhos. Se você já está experimentando a dor de um relacionamento despedaçado, espero que este capítulo o inspire a tomar a decisão certa de oferecer a seus filhos o perdão e o amor de que eles precisam. Aprendendo a aceitar David. Uma vez que tanto meu filho David como eu temos personalidades fortes do tipo eu tomo conta da situação, estávamos sempre tentando tomar conta um do outro. Eu queria que ele fizesse o que eu queria, ele queria fazer o que ele queria, e ele queria que eu fizesse o que ele queria. Mesmo quando tinha uns 3 anos, ele insistia para que eu me sentasse e brincasse com ele, em vez de brincar sozinho. Eu sempre sentia, de alguma maneira vaga, que David estava tentando me controlar. À medida que ele crescia, o problema também aumentava. Eu sentia o tempo todo uma batalha entre nós e nunca entendia plenamente o que estava passando. Eu amava meu filho, mas, para ser honesta, eu não gostava dele. Me sentia terrivelmente culpada por isso. Sei que muitos dos que estão lendo este livro já passaram por essa situação. Sabemos que devemos amar e aceitar nossos próprios filhos. Quando isso parece impossível, a culpa começa a nos acusar. Mais tarde, me dei conta de que a razão para que eu não gostar de David tinha mais a ver comigo, não com ele. Eu não gostava de mim mesma, portanto, logicamente, eu tampouco gostava dele, já que ele era tão parecido comigo. Embora eu tivesse uma personalidade forte, eu não gostava de ficar perto de ninguém que também fosse assim. Queria manter o controle, não ser controlada. Se eu tivesse compreendido isso quando David era jovem, eu poderia tê-lo ajudado a aprender a ser forte de uma maneira positiva. Mas, já que não entendia, eu só contribuía para a fraqueza em seu temperamento. Nós vivíamos em constante batalha, e isso colocava sobre ele tanta pressão quanto em mim. As crianças podem sentir quando um pai ou mãe não está contente com eles. David sabia bem lá no fundo que eu não estava contente com ele e se sentia rejeitado. Eu não estava lhe dando a liberdade de ser quem ele era.
Como fiz com muitas pessoas, eu tentava modificá-lo para tornar-se o que eu gostaria que ele fosse. O livro dos Provérbios adverte os pais exatamente sobre isso. Instrua a criança no caminho que ela deve seguir e mantendo seu dom ou inclinação individual, e quando ela for velha, ela não se afastará dele. Provérbios, capítulo 22, verso 6. Aprendi muito com esse versículo. Ele não diz, instrua a criança do jeito que você gostaria que ela fosse, mas declara que devemos treinar nossas crianças de acordo com seus dons ou inclinações individuais, de acordo com as marcas espirituais que vemos em nossas crianças. Se eu fosse espiritualmente afinada, teria reconhecido que Deus havia criado David para a liderança e que dera ao meu filho o temperamento adequado. Em vez de enxergar isso, tudo o que eu percebia era que David me deixava desconfortável e que eu queria que ele mudasse. David e eu tivemos sérios problemas em nosso relacionamento durante um longo período. Porém, quanto mais eu aprendia a palavra de Deus, mais eu percebia que não estava lidando com a situação da maneira correta. Recordo-me vivamente quando o nosso relacionamento começou a dar a volta. David estava com 18 anos. Certo dia, Deus disse-me que eu precisava perdoar meu filho por não atingir as minhas expectativas. Ele me disse que eu tinha raiva de David porque ele não era o que eu queria que ele fosse. Disse que eu tinha que perdoar David por isso e aceitá-lo, proferindo isso verbalmente. Eu precisava que David soubesse que mesmo que eu não concordasse sempre com ele, eu o amava. Estava disposta a aceitá-lo do jeito que ele era. Após ter perdoado David e ter dito a ele que o amava e que o aceitava, nosso relacionamento começou a ser curado e a modificar-se. Pouco depois disso, Deus o convocou para o seminário. Ele se formou, casou e passou um ano em missão de campo na Costa Rica. De volta da viagem, veio trabalhar conosco, sendo agora um líder-chave em nosso ministério. Quando David veio trabalhar conosco, ele e eu lutamos para aprender a funcionar em conjunto, adequadamente e nos diferentes papéis, mãe e filho, empregador e empregado, bem como Dave e eu preenchendo os papéis de líderes espirituais em sua vida. David está ainda crescendo espiritualmente, mas no plano de Deus. O mesmo traço de sua personalidade contra o qual tanto lutei quando ele era criança é hoje a maior bênção para nós em seu papel no ministério. Precisamos de pessoas com dons de gerenciamento nas quais possamos confiar, e David é uma dessas pessoas. Deus também trouxe cura no meu relacionamento com minha filha mais velha, aprendendo a aceitar Laura. Tanto pequena como adolescente, Laura sempre esquecia suas tarefas e perdia seus pertences. Se ela se lembrasse de fazer seu dever de casa à noite, ela perdia o papel na manhã seguinte, antes da escola. Ou então, se conseguisse achar, esquecia-se de colocar seu nome e não recebia menção pelo dever feito. Como resultado, tirava notas baixas ou medíocres na escola. Quando Laura chegava em casa à noite, após o colégio, deixava uma trilha de objetos pessoais em todos os lugares por onde passava. Seu casaco ficava largado em uma cadeira, suas chaves sobre a mesa, sua bolsa jogada no sofá, seus livros esparramados no chão da cozinha. Ela subia para o quarto, que estava sempre bagunçado, pulava na cama e telefonava para alguém. Nasci com dons organizacionais e sempre fui uma pessoa naturalmente disciplinada. Eu esperava que minha filha fosse assim. Eu falava e falava, tentando com que Laura entendesse. E, quando a conversa não funcionava, eu berrava e gritava. Depois que Laura completou o ensino médio, veio trabalhar no Joyce Meyer Ministérios. Naquela época, nossos escritórios ficavam localizados no primeiro andar de nossa casa. Apesar de ter conversado com ela sobre a necessidade de desenvolver um relacionamento patrão-empregado, ficou logo claro que tê-la contratado representaria uma oportunidade para a discórdia.
Ela era bem jovem, com ideias próprias sobre a vida e sobre como as coisas deveriam ser. Estava passando por uma fase de leve rebeldia. Não era nada sério, mas não queria mais ninguém, muito menos mamãe e papai, mandando nela. Certas manhãs, eu a descobria no banheiro, ainda penteando o cabelo, quando deveria estar lá embaixo trabalhando. É claro que eu sentia que precisava dizer que ela devia ser pontual no trabalho. Não era desculpa que o escritório ficasse em nossa casa e que ela era nossa filha. Dave e eu tentamos explicar os princípios da excelência, enfatizamos que tínhamos de pensar nos outros funcionários. Ela sentia com a cabeça, concordando. Por fora, sua resposta era ok, vou fazer o que vocês dizem, mas em seu coração ela sentia que nós é que estávamos errados, e eu sentia nela uma contracorrente submersa de raiva. Houve ocasiões em que ela queria sair mais cedo do trabalho para ir a algum lugar com o namorado, e tivemos que dizer não. Houve ocasiões em que achamos que ela estava passando tempo demais conversando com ele ao telefone durante o período de trabalho. Eu me sentia cada vez mais desconfortável e comecei a entender que nosso relacionamento seria totalmente arruinado se alguma providência não fosse tomada. Já havia tentado confrontar o problema, mas isso só tinha tornado tudo pior. O que podíamos fazer? Será que teríamos que demitir nossa própria filha? Deus havia instruído Dave e eu que, se mantivéssemos a discórdia fora de nossa casa, Ele iria nos abençoar. Já havíamos sido testados e julgados nessa área. Sabíamos que o inimigo estava nos tentando em nosso relacionamento com nossa filha crescida. É como se ele estivesse nos dizendo: vamos ver até que ponto vocês estão comprometidos em manter a discórdia distante. Dave e eu conversamos e oramos para saber o que fazer. Ambos sentimos que seria melhor para nosso relacionamento se Laura trabalhasse em outro lugar. Fomos conversar com ela abertamente, compartilhamos nossos sentimentos e ela concordou. Não muito tempo depois de parar de trabalhar em nosso ministério, Laura nos anunciou que queria casar-se. Ela e eu tivemos alguns desentendimentos sobre nossa obrigação financeira para a cerimônia. E durante os meses anteriores ao casamento, e mesmo no dia do casamento, agimos de modo bastante frio uma com a outra, ainda que ela morasse a apenas 15 minutos de nossa casa. Dave e eu raramente a víamos ou tínhamos notícias suas ao longo dos primeiros 6 meses que ela viveu fora de nossa casa. Uma noite, eu comecei a chorar na cama. Virei-me para Dave e desabafei. Laura já não nos ama mais. Esse foi um sentimento de muita mágoa para mim, como seria para qualquer mãe. Quando um filho ou filha rejeita seus pais, os pais tendem a sentir-se um completo fracasso no departamento paternal. Dave tentou me dizer que Laura mudaria se eu desse a ela um tempo. Ela só precisa de um tempo só dela, ponderou. Ela vai descobrir que a vida é um pouco diferente do que ela acha que vai ser. Ela vai ver que mamãe e papai não eram tão ruins assim. Dave tinha razão. Após um tempo, Laura vinha nos visitar mais frequentemente. Tínhamos muito cuidado em não interferir em seus negócios, porque nos demos conta de que ela se mostrava muito sensível com relação às nossas instruções. Preferimos nos abster, inclusive, de sugerir mudanças. Tinha parado de ir à igreja e isso nos preocupava, mas sabíamos que era importante não a pressionar a esse respeito. Como pais, é muito difícil ver seus filhos lutando nessa área, sabendo que, se você tentar forçar o crescimento espiritual deles, só irá piorar as coisas. Precisávamos amar Laura do jeito que ela estava e deixar Deus fazer o que fosse necessário. Continuamos amando nossa filha, oramos por ela e esperamos. À medida que prosseguimos, respeitando-a do jeito que ela era, ela começou a resistir menos. Conseguimos até conversar com ela a respeito da necessidade de voltar a frequentar a igreja regularmente e parar de se desviar do caminho de Deus. Ela concordou, mas não estava pronta para resolver isso em sua vida. Não estou dizendo que fizemos isso sem sofrimento emocional.
Era difícil para nós ver Laura afastada da igreja enquanto éramos ministros em tempo integral. Deus vem em primeiro lugar em nossa vida e queríamos que ela colocasse Deus em primeiro lugar em sua vida. Ela nunca deixou de crer, mas sabíamos que acabaria arrumando problemas se não tomasse logo uma decisão. Ou o cristão segue em frente ou começa a ficar para trás. Não se pode ficar estagnado. O primeiro trabalho de Laura, depois de nosso ministério, foi em uma firma de advocacia. Ela se viu infeliz ali, depois de um certo tempo, e assumiu outro emprego em uma escola estadual para cegos. Sempre gostou de ajudar pessoas em dificuldades e achava que seria mais feliz lá. Realmente, deu certo por um tempo, porque era uma coisa nova, mas depois a insatisfação retornou. Quando Laura parou de trabalhar para nós, lhe dissemos que as portas estariam sempre abertas, mas que ela teria de assumir um compromisso espiritual com Deus. Chegara finalmente a hora de ela querer voltar a trabalhar conosco. Ela sabia que precisaria mudar sua vida a fim de trabalhar no ministério e acreditava que voltar a trabalhar conosco a ajudaria a conseguir a mudança. Tivemos longas conversas e todos concordamos em tentar de novo. Laura vem trabalhando para nós já há muitos anos. Ela é parte vital do que estamos fazendo. Ocupou-se do escritório por um bom tempo, até surgir a oportunidade para que seu marido ficasse encarregado do som em nossas turnês. Ele assumiu essa posição por um bom tempo, até ser promovido a gerente de turnê. Agora é o nosso diretor de conferências. Tanto Laura quanto seu marido têm feito um excelente trabalho. Nós nos damos muito bem e todos estão felizes. Tudo isso começou com uma dessas situações que ficar perto demais causava problemas. Mas todos amadurecemos e tornamo-nos sábios o suficiente. Conseguimos voltar ao bom equilíbrio. Liberte seus filhos. Por anos fiz a mim mesma e as minhas crianças infelizes nos meus esforços em tentar modificá-los. Deus fez com facilidade em um curto período de tempo o que eu tentei fazer por anos. Pela graça de Deus, eu não parti o espírito de David ou de Laura. Quando um filho ou filha está fazendo o melhor que pode e ainda assim seus pais estão continuamente insatisfeitos, isso frustra o filho e com o tempo pode partir seu espírito. As crianças que tiveram o espírito partido não querem tentar mais, podem desistir e tornarem-se rebeldes como forma de se defender da crítica constante. Os pais têm que seguir o conselho de Paulo. Pais, não irritem, exasperem ao ressentimento seus filhos. Antes criem-nos carinhosamente, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios capítulo 6, verso 4. O amor e a aceitação são os maiores dons que os pais podem dar a seus filhos. A aceitação liberta nossos filhos para tornarem-se e para serem como Deus planejou que fossem. O amor não tenta manipular para ganho pessoal, mas o ajuda a superar suas fraquezas e, por fim, os transforma nas criaturas amáveis que Deus tinha em mente de início. Se você ama seus filhos, liberte-os aceitando-os como são. Se seu amor for verdadeiro, eles voltarão para você. Resumo e reflexão. A mistura de temperamentos, de gostos e de opiniões dentro das famílias pode ser um solo fértil para a discórdia. Particularmente, quando os pais tentam modificar uma criança, a mensagem para a criança, você não é aceitável do jeito que é, suscita discórdia e rebelião. É por isso que a palavra de Deus diz: pais, não irritem, exasperem ao ressentimento seus filhos, antes criem-nos carinhosamente, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios capítulo 6, verso 4. 1. Descreva os diferentes tipos de personalidade em sua família. Alguns desses membros são passivos, alguns membros têm personalidade forte. Que conflitos de personalidade causam atrito em sua família? Que ações, atitudes ou traços de sua personalidade tendem a iniciar a discórdia familiar? 3. Que fraquezas dos membros da família você acha particularmente irritantes ou difíceis de lidar e aceitar? 4.
De que forma você pode dar a esses membros da família a liberdade de crescer sem que se sintam rejeitados? O que eles precisam ouvir de você para se libertar? 5. Você se vê às voltas com brigas, rusgas, discussões, debates e reclamações constantes com um determinado membro da família sobre os mesmos conflitos não resolvidos, sem notar nenhuma melhora? Explique. 6. Como você poderia entregar essas rusgas a Deus e encontrar modos mais pacíficos para lidar com esses conflitos? Querido Pai Celestial, entrego a Ti os membros da minha família e rogo por paz em todas as nossas interações e conflitos. Agradeço-te por criar cada um de nós com nossas fraquezas, hábitos irritantes e diferentes traços de personalidade. Dá-nos a graça de sempre te ver em cada semelhante, de sempre aceitar e amar cada um deles, e de sempre amar e aceitar a nós mesmos. Em nome de Jesus, amém. Finalizamos mais um capítulo. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal Audiobook Surpreendidos pelo Reino. Deus abençoe e até a próxima.